lenda, conhecido como Rubião, é um professor, onde vai morar em Barbacena, e se apaixona por uma mulher chamada Piedade. Eles têm um caso, mas acaba se interrompendo por causa da morte de sua amada. Logo após a perca de sua amada, com o tempo, Rubião se torna amigo do irmão de Piedade, o Joaquim Barba dos Santos, o famoso Quincas Borba. Quincas Borba era rico, filósofo, e por muitas pessoas ele era considerado um louco. Ele se torna muito amigo de Rubião com o tempo, amigos inseparáveis. Só que o Barba dos Santos descobre uma doença e que lhe restava pouco tempo de vida. Então, quem passa a cuidar dele é seu amigo inseparável. Porém, ele não cuidava só de Quincas Borba, cuidava também do cachorro dele, cujo nome era o mesmo do dono, Quincas Borba. Infelizmente, Quincas Borba não resiste à doença e acaba falecendo, e toda a sua riqueza fica para Rubião. E juntamente com a riqueza, o cachorro também fica em sua responsabilidade, para cuidar como se fosse gente, a pedido de Quincas. Depois de ficar com o dinheiro deixado por seu amigo, ele resolve morar no Rio de Janeiro. Rubião decide ir de trem, e no caminho conheceu um casal, Cristiano Palha e Sofia, que acabam se tornando amigos, passando a frequentar a casa um do outro e etc. Só que Rubião não sabia que o casal, ao descobrir sua riqueza, iria ficar interessado por ela. E é aí que Rubião se apaixona pela Sofia, esposa do Cristiano. Essa paixão deixa ele literalmente louco e ter ciúmes excessivos por ela. E é aí que na história começa a aparecer uns amigos de Rubião, o Camacho, que tenta lhe ajudar na política, o Carlos Maia, que também tem uma queda por Sofia, mas acaba se casando com Maria Benedita, prima de Sofia. Aparece também uma solteirona de 39 anos, que tenta se casar com Rubião, mas acaba desistindo, porque ele só pensava na Sofia. O núcleo principal da história de Machado de Assis é justamente o romance de Rubião com Sofia, e como deixou ele louco, e do fato das pessoas se aproveitarem dele por causa de sua riqueza. Agora voltamos à história. Para tentar fugir de Sofia, Rubião volta para Barbacena, Minas Gerais. Porém, antes dele ir, ele é internado em uma casa de saúde. Mas com alguns meses ele ganha alta e vai para Minas Gerais, e leva o cachorro Quincas Borba com ele. Quando o Rubião chega lá, ninguém o reconhece, e não quer que ele fique hospedado em lugar nenhum. Sem mais um centavo, depois de pegarem o dinheiro dele, ele acaba ficando na rua com o cachorro. Rubião adoece na rua e acaba falecendo em poucos dias. O cachorro, 3 dias depois, acaba falecendo também. E é assim que o livro se encerra. Analisando o narrador da obra, o Machado de Assis, ele pode ser caracterizado como irônico e persuasivo, porque além de contar a história, ele opina sobre ela, deixando de forma nítida os seus pensamentos sobre os acontecimentos. Há momentos que ele conta suas experiências de sua vida e outras que ele parece ser um personagem da narrativa. Outra característica da obra é que ela não é linear, ela é narrada em média res, ou seja, ele começa o livro narrando a partir do meio. Em vez de contar de como Rubião conheceu Quincas Borba, ele já começa com Rubião rico e já apaixonado por Sofia. E é daí que começa um flashback contando a narrativa do começo até o seu desfecho. Para estruturar a obra, Machado de Assis utilizou um princípio filosófico chamado humanismo. Esse princípio mostra o lado irracional e inumano do ser humano, quando ele pensa só em si mesmo e qual vantagem irá obter se fizer tal coisa. Um exemplo é quando o Quincas Borba tenta explicar ao Rubião o que é os humanistas. Ele usa uma história de 2 tribos indígenas que têm para se alimentar uma plantação de batatas e que não é suficiente para alimentar as duas. Então, uma das tribos resolve exterminar a outra para que a plantação ficasse só para ela. Além dos dois terem sido escritos por Machado de Assis, ambos pertencem ao realismo. Os 3 livros que compõem a chamada Trilogia do Realismo de Machado de Assis são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Machado de Assis foi considerado o primeiro escritor brasileiro a escrever uma obra de realismo.